Boa noite, pessoal. Olha, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse acampamento. Eu quero agradecer o convite dos líderes pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito privilegiado e para mim é uma grande responsabilidade, porque eu tenho uma história com Bauru, eu tenho uma história com os acampamentos de Bauru, inclusive. Para quem não sabe, eu sou lá de Guarulhos e Bauru sempre foi a minha segunda cidade. Eu vinha muito para cá passar férias, ficava na casa dos meus avós, dos meus tios. Inclusive o Ed ontem estava contando sobre o passado, e uma história muito interessante é que eu era pequenininho e minha mãe conta que o Bilhão e o Ed brigavam para dar comida na minha boca, né? E você vê que eles brigaram tanto que eu fiquei desse tamanho, né? E sempre eu participei aqui das atividades, no início da CMC, e aqui foi onde eu encontrei a minha querida esposa Angélica, né? E para quem não sabe, nós nos conhecemos de uma maneira muito especial, foi exatamente um encontro, não num local tão bonito como esse, mas lá no recinto Melo de Moraes. Depois de um encontro, num local que cheirava a cavalo, nós ficamos responsáveis de limpar os banheiros do encontro. Sabe o que é limpar banheiro pós-encontro, pessoal? É uma prova tremenda. E ali nós fomos conversando, olhando um para o outro, enquanto eu enxaguava, sabe aquele clima assim, aquela química foi acontecendo, e aí nós começamos a namorar e hoje já estamos casados há 30 anos, temos 3 filhos, o Davi casado com a Fernanda, o Lucas casado com a Marina e a Rebeca, e todos nós temos uma história muito gostosa junto com os acampamentos. Então para mim foi realmente muito especial receber esse convite, e principalmente de um tema tão interessante, um tema tão desafiador quanto esse, quanto contra a cultura. E eu gostaria que nós estivéssemos aprendendo juntos sobre esse tema, sobre o que a palavra de Deus nos fala, sobre os princípios bíblicos que podem ser tirados e resgatados de um tema tão importante como esse, a contracultura. E a gente vai estar operando aqui alguns slides, e eu queria desenvolver com você primeiro uma palavra de introdução sobre o tema desenvolvendo uma contracultura cristã. Eu gostaria que agora nós orássemos juntos. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, vamos orar juntos nesse momento. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor está presente aqui entre nós. Sentimos isso, Senhor, através da manifestação do Teu Espírito Santo, e queremos te pedir agora, nesse momento em que vamos refletir sobre a Tua palavra, que ela seja acolhida, guardada e celebrada em nosso coração. Que todo tipo de distração, qualquer coisa que nos leve, Senhor, a desfocarmos aquilo que o Senhor tem para nós, seja repreendida em nome de Jesus. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Na Tua liberdade, nós queremos conhecer mais do Senhor e da Sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nesta primeira noite, nós vamos desenvolver sobre esse tema, desenvolvendo uma contracultura cristã. Vamos introduzir um tema que depois vamos discorrer o restante do acampamento. John Stott, que é um teólogo inglês já falecido, no seu livro Contra a Cultura Cristã, ele dá uma definição muito interessante do que é contracultura. A contracultura está relacionada às pessoas ou grupo de pessoas cujo comportamento é contra aquilo que está numa cultura geral. Isso é contracultura, é quando você vai contra um comportamento padrão na sociedade. Já a contracultura cristã é um sistema de valores cristãos, padrão ético, devoção religiosa, estilo de vida e relacionamentos, onde os padrões, valores e maneira de viver são delineados pelo governo de Deus. Ou seja, não é somente quando nós vamos contra a cultura vigente. O Ed falou muito bem ontem dos hippies e vários movimentos que foram também contra a cultura vigente. Mas a contracultura cristã ela tem uma proposta, essa proposta é o governo
de Deus. Essa é a definição de contracultura cristã, porque os padrões de Deus são duradouros. O Alexandre estava falando aqui durante o louvor. Não tem essa de que, são outros tempos, então nós devemos encarar os princípios bíblicos de uma maneira diferente. Não. Os princípios de Deus são duradouros, não se degeneram com as gerações ou com a modernidade. A palavra de Deus é a mesma e permanece para sempre. Por isso que a contracultura não é simplesmente o desejo de acabar com a cultura atual. Contracultura não é você querer eliminar tudo que existe, porque isso seria impossível. Justamente por isso que a nossa posição, quando nós falamos de uma contracultura cristã, não deve ser uma posição truculenta, do tipo, eu tenho a verdade e vocês vão para o inferno mesmo, com tripa e tudo. Não. Não deve ser essa a nossa postura de uma maneira truculenta. No livro Contra a Cultura, de David Platt, um jovem pastor americano, ele faz uma reflexão em cima desse versículo, em Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Isso que Jesus nos fala é uma contracultura no meio deste mundo que vivemos. Quando você nega todas as coisas e diariamente toma a sua cruz para segui-lo. Contracultura neste mundo que nós vivemos é quando você prega, quando você declara que há uma só verdade, que há um só Deus e que há um só caminho. E quando você faz isso, você vai de encontro ao que é ensinado nessa sociedade pós-moderna, já que tudo é relativo, conforme nós vamos discorrer aqui nos próximos dias e conforme será estudado também nos grupos. Uma sociedade em que tudo é relativo. Qual é o objetivo da cultura vigente? Qual é o objetivo da cultura atual? E a gente verifica que isso não é novo. Isso começou lá no Éden. Olha que interessante esse texto de Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, acompanhe comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você está vendo aqui a serpente, através do diabo, logicamente, invertendo os papéis, tentando colocar Deus no banco dos réus. O que o diabo está querendo falar aqui nesse texto? Será que Deus é realmente santo? Será que Deus realmente te ama, Eva? Será que Deus sabe mesmo o que é certo e o melhor para você? O objetivo do diabo era colocar Deus no banco dos réus. E é o que existe hoje na nossa sociedade. Os questionamentos que são feitos são os mesmos. Será que aquilo que Deus falou é realmente o certo? Será que aquele padrão que a Bíblia fala para você e para mim é realmente o melhor? O mesmo objetivo: colocar Deus no banco dos réus. O objetivo do inimigo não era simplesmente incitar uma rebelião
do homem contra Deus. Mas ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem fosse juiz da sua própria moralidade, que é o que acontece hoje. Através da contracultura, nós percebemos que o mundo pensa que tudo é relativo. E nós hoje vivenciamos uma sociedade que não é simplesmente ateísta, mas uma sociedade anti-Deus. É essa sociedade que a gente vive hoje. As palavras de Jesus hoje, quando ele fala que nós precisamos nos submeter ao seu governo, ao seu senhorio, e que um dia ele julgará todos, que ele é a única verdade, que ele é o único caminho, que ele é a vida, e que todos aqueles que um dia não o receberam como Senhor e Salvador serão condenados ao inferno. Esse tipo de palavra vai batendo de frente com o que a sociedade pensa, porque na visão da sociedade, meu corpo, minhas regras, eu sou o meu próprio Senhor, eu decido o que é melhor para mim. E como chega assim o Evangelho e fala que se eu não traçar tal caminho, eu estou condenado para sempre? Isso é uma ofensa para a sociedade. E quando nós chegamos com o verdadeiro Evangelho do Reino, não o Evangelho amaciado, não o Evangelho fofinho, como você vê aí na internet, programas de televisão, quando você chega realmente com o Evangelho do Reino, quando você anda em contracultura, seguindo os princípios de Jesus, ao invés dos princípios dos seus colegas e amigos, não pense que as pessoas acharão que você é legal. Viver em contracultura, falar em contracultura aqui, nesse ambiente legal, onde só tem gente simpática, fala a verdade, aqui só tem gente bonita e simpática. Dá uma olhada aí pro pessoal que está ao seu lado. Dá uma olhada. O cara não é bonito? Ah, fala pela fé, fala pela fé. É, pela fé, eu creio que ele é bonito. Fala, pela fé, eu creio que ele é bonito. Aqui é fácil a gente falar isso. A gente falar em contracultura, aqui é moleza, nesse ambiente. Mas, cara, lá fora as coisas pegam. Então, nosso objetivo nesses dias é trazer uma santa incomodação para você, para que essas palavras estudadas aqui se tornem vida e que você faça a diferença lá fora. Por quê? Porque esse é o Evangelho do Reino. Eu me lembro de um colega da faculdade que eu estava evangelizando, e eu estudei numa faculdade de 1980 a 84. Eu sei que você ficou surpreso agora, né? Com essa cara de novinho, você achou que eu tinha uns 30 anos, eu tenho um pouquinho mais. Eu estudei na PUC de São Paulo, uma faculdade que já era extremamente pluralista, já na década de 80. Eu me lembro de um amigo que eu estava evangelizando, e eu cheguei para ele, e depois de um tempo que já estava evangelizando, um dia ele chegou para mim e falou assim: Edmilson, não vai dar. Seguir a Jesus do jeito que você fala não dá certo. Porque, cara, Jesus pede muito da gente para seguir. As outras religiões não pedem tanto. Jesus pede muito de nós. Eu falei: meu amigo, você não entendeu nada do que eu te falei durante todo esse tempo. Aonde você pôs na cabeça, aonde você viu na Bíblia, ele já estava lendo a Bíblia, que para seguir a Jesus, ele pede muito. Jesus, de maneira alguma, pede muito. Você não entendeu nada? Não, ele não pede muito, ele pede tudo. Para seguir a Jesus, ele pede absolutamente tudo. Isso bate de frente com o que o mundo ensina. Isso bate de frente com a cultura vigente. Isso tem um nome, é
contracultura cristã. Agora presta atenção. Você andar em contracultura cristã, a sua motivação, presta atenção nisso, isso é fundamental para a gente entender para os próximos dias. Se a sua motivação for simplesmente o conservadorismo, ou seja, eu vou andar contra a cultura do mundo porque eu sou um cara conservador, ou por um tradicionalismo, ou até por uma questão religiosa, se essa for a sua motivação, não vai dar certo. A sua motivação em andar em contracultura tem que ser sempre a glória de Deus, o zelo pela glória de Deus. Porque se a sua motivação não for o zelo da glória de Deus, são iniciativas humanas. É aqui que a contracultura tem o seu ponto de partida. Aí na hora que você vai falar com o seu amigo, que começa a te chamar para você sair com as meninas, e depois das meninas lá da festa, você vai para o motel, vamos lá pessoal, junto, e aí você fala, não cara, não é esse o pensamento que eu tenho, não é isso. Cara, você não transa com as meninas? Não. Por quê? Porque a minha igreja não permite. Esquece. Isso não é motivação correta. A sua motivação deve ser sempre a glória de Deus. Em todas as áreas da nossa vida que nós caminhamos em contracultura, sempre a nossa motivação deve ser a glória de Deus. Por exemplo, quando nós agimos contra a pobreza no mundo, por que agimos assim? Porque somos marxistas? Não, porque ansiamos que Deus seja exaltado como Senhor daqueles que são fracos e oprimidos. Quando nós nos posicionamos contra o aborto, queremos exaltar o Senhor como o Senhor da vida. Igualmente em relação à homossexualidade, não somos daqueles que querem sair por aí destilando ódio contra aqueles que assumem essa posição de homossexualidade, de maneira alguma. O que nós queremos é que essas pessoas sejam amadas em nosso meio, acolhidas em nosso meio, mas entendam que elas foram definidas na sua sexualidade pelo Criador, que é perfeito em todas as suas coisas. Essa deve ser a nossa motivação. Mas o mundo pensa diferente. Alguns dias atrás, a minha sobrinha Elisa, filha do meu irmão João Gabriel, me procurou e falou assim, tio, lá na minha escola, tem 13 anos, lá na minha escola, a professora falou que as leis ensinadas em Levíticos, elas se encerram no seu cumprimento depois da vinda de Jesus. Eu falei, é verdade? Eu falei, em termos gerais, Levíticos são leis mais apropriadas para os judeus, porém, ali nós encontramos excelentes princípios de vida. E ela falou assim, sabe por quê? Porque a minha professora, ela é homossexual. E ela falou que então todos os ensinamentos bíblicos sobre a homossexualidade finalizaram em Jesus. Eu falei, mas ela está errada. Por quê? Porque todas as leis do Antigo Testamento, quando são repetidas no Novo Testamento, continuam valendo a mesma coisa. A graça não elimina a lei, a graça nos dá condições para cumprir a lei. Você entendeu a jogada da professora? Tentando usar a Bíblia exatamente para mostrar que agora a posição cristã não é mais a posição de contracultura. E eu quero dizer que essa professora não é uma exceção. Você vai encontrar isso direto com seus colegas, com seus professores da universidade, com os seus amigos. Isso acontece direto. Por isso que a nossa posição deve ser aquela posição de assumirmos aquilo que Jesus disse que nós somos. Por exemplo, em
Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E a gente poderia falar muita coisa sobre o sal, mas eu só gostaria de destacar uma coisa. Primeiro, Jesus disse que nós somos o sal da terra. Não é que nós podemos ser o sal da terra, nós somos o sal da terra. Se você não colocasse no sal, logo a carne iria se deteriorando e apodrecia. Assim nós cristãos hoje estamos aqui na terra, aqui no mundo, exatamente com um propósito, para que esse mundo não se deteriorize. Por que nós ainda estamos nesse mundo? Por que nós não fomos arrebatados? Porque ainda vivemos aqui nesse mundo, justamente com o propósito de proclamar a glória de Deus e para fazermos a diferença. Então, eu quero te lembrar que você foi colocado por Deus aonde você está hoje para fazer a diferença, para ser ali um fator de preservação, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, entre os seus amigos, na sua família, na sua vizinhança, aonde Deus te colocou. Ele te colocou estrategicamente. E se a gente entende isso, a nossa postura muda. Eu me lembro de uma mulher em Guarulhos que chegou para mim e falou: Edmilson, eu estou orando para mudar de emprego. Ah, por quê? Porque meu chefe é macumbeiro, eu sinto uma opressão lá no serviço, a gente chega e tem aquelas estatuetas ali, misericórdia, Deus me livre. Eu falei: minha irmã, Deus está te colocando ali estrategicamente para fazer a diferença. Agora, se você quer abandonar onde Deus te colocou com um propósito, quer trabalhar só com cristãos, perde o propósito. O sal, ele tem sabor quando ele está fora do saleiro. Aqui dentro é um saleirão. Olha só, quanto sal tem aí? Tem sal de tudo quanto é tipo, né? Sal gordinho, sal magro, sal estranho, mas tem tem todo tipo de sal. Mas é um saleirão. Aonde nós vamos fazer a diferença? Lá fora. Porque aqui é muito legal. Aí, aqui todo mundo que eu encontro, nossa, é simpático. Lá fora, você sabe que as coisas não são assim. Outra função do sal é dar sabor, mudar o gosto, a desgosto do mundo. Alimento sem sal não tem graça. Jesus esteve com fiscais corruptos, com prostitutas, com endemoniados, com ricos, pobres, pecadores, e nunca perdeu a sua identidade. Eu vou te dizer, uma das grandes dificuldades que nós temos como igreja é o que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nós ficamos restritos a 4 paredes. Nos sentimos confortáveis fazendo as reuniões nas nossas chácaras, nos nossos salões, nos nossos espaços. Deus não quer a gente aqui dentro, Deus quer a gente lá fora, fazendo a diferença e andando em contracultura. Mas eu quero só te lembrar que ser sal não significa simplesmente um ativismo, termos uma postura revolucionária, vamos quebrar tudo, vamos mudar tudo na igreja. Não. Ser sal é nos colocarmos na posição estratégica onde Deus nos colocou hoje. Aonde você está hoje? Qual o seu grupo de amigos lá fora? A república que você mora? Seus colegas de faculdade? É exatamente lá Deus te colocou. E colocou para quê? Para manter a diferença. Nós somos sal da terra, mas presta atenção: sal é sal, terra é terra. Se o sal mistura com a terra, ele perde a sua função, porque ele não vai salgar. Nós somos o sal.
Mas se nós não mantemos a nossa posição de buscarmos santidade e coerência, deixaremos de ser relevantes. E todas as vezes que somos irrelevantes, complica. Sabe por quê? Olha a segunda parte do versículo que diz. O que fala? Se o sal vier a ser insípido, ou seja, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando Jesus falava essa linguagem, as pessoas ali sabiam muito bem o que ele estava falando. O Talmud, que é um livro de leis judaicas, falava que o sal, além do sabor, também era importante para determinados ritos e sacrifícios que eram feitos. E naquele tempo, eles buscavam o sal do mar morto. O mar morto, o próprio nome diz, né? O mar é morto, não tem nenhuma vida ali dentro, porque ele tem um índice de salinização de 33%. No oceano normal, é de cerca de 3%, lá é de 33%. O pessoal que já foi para Israel gosta de ficar sentado assim, você fica flutuando por causa da quantidade de sal, você fica assim lendo jornal, sentado no Mar Morto, porque, logicamente, é uma quantidade de sal diferente. Só que o sal naquele tempo era trazido para Israel do Mar Morto. Só que era um sal com muitas impurezas. Por isso, o tempo de utilização desse sal era pequeno. Em pouco tempo, ele perdia a sua função de salgar. E aí, sabe o que eles faziam com esse sal? Eles jogavam nas escadas e nos declives ali do templo, para que as pessoas não escorregassem. Então, quando Jesus está falando isso, ser pisado pelos homens, era exatamente o contexto que ele queria mostrar. Olha, o sal que não salga será pisado pelos homens. Depois não adianta a gente reclamar que está sendo perseguido porque a gente é evangélico. Nós somos perseguidos, se é por causa do evangelho, que seja por causa do evangelho, e não porque deixamos de cumprir a nossa função de sal. Deus nos chama exatamente para esse propósito, para fazermos a diferença onde Ele nos colocou. E hoje, nessa sociedade que a gente vive, só dá para a gente fazer a diferença assumindo uma postura radical com Jesus, sendo um discípulo radical. E quando a gente fala essa palavra radical, dá assim uma conotação de xiita, né? De um pessoal assim, meio Estado Islâmico, alguma coisa assim. Mas na realidade, a palavra radical vem do latim radix, que significa raiz. O radical é aquele que tem raiz, e não o termo pejorativo que hoje em dia é usado por uma pessoa que tem um compromisso com a sua causa. Hoje, a gente vê tanta coisa no chamado meio evangélico, programas de televisão, de rádio, muita coisa na internet. E se a gente não toma cuidado, a gente começa a criar o nosso kit evangélico. Naquela área, eu gosto da doutrina do pastor tal. Mas naquela outra, é o missionário tal que eu gosto. Já naquela outra, é lá o titio tal. E a gente vai fazendo uma escolha seletiva e formamos o nosso kit evangélico adaptado ao nosso gosto. Isso é muito complicado, porque nós corremos o risco, num país que nós vivemos hoje, de termos um evangelho sem profundidade. Temos igrejas cheias de pessoas vazias. Amanhã vamos estudar um pouco mais sobre isso. Que diferença estamos causando hoje na sociedade? Praticamente nenhuma. Por quê? Por falta de profundidade, por falta de raiz. E gente que não tem raiz é gente que na hora que bate o primeiro vento já cai. A primeira luta, a primeira prova, ele não suporta. Por quê? Porque ele não tem raiz.
a raiz faz a diferença. Hoje, estava conversando com aquele rapaz que cuida aqui da chácara, Sérgio, né? Que eu cuido, ele estava me mostrando ali daquela seringueira que tem em frente ao galinheiro, a raiz vai lá embaixo, mas eu fiquei impressionado a distância que vai embora a raiz. Então você olha assim uma árvore, você fala, que árvore fantástica, mas você nunca fala assim, que raiz fantástica. Por quê? Porque você não vê. Cristãos que têm um nível de compromisso só em acampamento ou nas reuniões, são cristãos que não suportam as lutas e não suportam as adversidades quando estão lá fora, porque eu repito, lá fora a coisa pega. E se nós temos um estilo de vida aqui dentro e outro estilo de vida lá fora, a coisa pega. E presta atenção no que eu vou te falar. A perseguição não começa e não se limita somente aos seus amigos, aos seus colegas que não conhecem o Senhor. Tem muita gente que se diz cristão e assume uma posição frouxa e dúbia. Gente que vai chegar para você e fala, cara, não seja tão radical. Cara, flexibiliza isso. Andar em contracultura não é para qualquer um. Andar em contracultura exige ter uma posição de discípulo radical com o Senhor Jesus. Exige a necessidade do inconformismo. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, presta atenção, o mundo vai sempre tentar nos colocar no seu molde. Sabe aquelas massinhas que a gente brincava quando criança, que tem aqueles moldes? O mundo sempre vai tentar encaixar a gente naquele molde. E todas as vezes que nós não entrarmos nesse molde, você será perseguido. Eu te pergunto, qual tem sido o seu molde? Um simples frequentador de igreja não vai fazer diferença. Eu queria perguntar, ouvir agora de vocês, quem pode me falar de exemplos práticos de como a gente pode não tomar a forma desse mundo, pode não tomar o molde desse mundo? Para onde o mundo quer nos jogar? O que seria um molde do mundo? O que o mundo faz que para o mundo é comum e que a gente deve ter uma posição diferente? Alguém pode me dar uma sugestão? Sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento. É sempre a primeira coisa que vem na cabeça, né? E é verdade mesmo. E é verdade. Isso para o mundo, cara, é uma coisa assim inconcebível. E aí você vai estar falando, cara, tudo bem, isso no mundo. Será que só no mundo? Sérgio Leoto, conhecido de muitos aqui, nos contava de uma determinada igreja que ele foi, e ele o tema era exatamente sexo antes do casamento, e ele percebia assim uma reação muito contrária dos jovens em relação a essa palavra. E assim, ele via o pessoal reagindo contra, sempre tem um ou outro, né? Mas assim, era muito forte, a grande maioria do pessoal. E teve um intervalo, chegou um rapaz para ele e falou assim: pastor, estou vendo que o senhor deve estar achando estranho, né? Ele falou: rapaz, eu estou achando estranho. E, até então, o que eu imaginava era um grupo de jovens cristãos. Mas parece que todo mundo aqui tem uma posição contra o que a Bíblia diz. E tudo não é. Sabe o que é? O pastor aqui já conversou com a gente sobre o assunto. E na visão dele é o seguinte, já que hoje em dia não dá para aguentar mesmo até o casamento,
Então que seja feito entre nós aqui. Então o pastor me incentiva, já que tem que transar, então a gente vai no culto e depois vai para o motel. Mas entre os irmãos, entre os irmãos. Eu estou contando, pessoal, um caso verídico. Você está chocado mesmo? É verdade, é verdade. Estou contando até que é o nome. Que mais? Excelente exemplo. O que mais poderia ser assim um exemplo? Beber sem se embriagar. Beber sem embriagar, exatamente. Questão de equilíbrio. O que mais? O que hoje em dia, né, vai contra, né, as festas, a moçada, universitária, o negócio é beber até cair. Não é nem se embriagar, é até cair. Legal, o que mais? Quem poderia me falar? Submissão da mulher. Ih, submissão da mulher. Ih, rapaz, entrou em águas profundas. O Ed entrou em águas profundas agora. Submissão da mulher, opa! E aí entra uma questão muito importante, né? Porque existe um conceito extremamente equivocado do que é submissão. Isso faz com que muitas mulheres tenham essa postura, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. O que mais? Pornografia na internet. Pornografia na internet. Parece que assim, na internet é meio liberado. Não pode comprar a revista Playboy na banca, mas na internet, afinal, está disponibilizada. Que tal o não devolver mal por mal? Na cultura vigente, bateu, levou. Quando Jesus fala de você não devolver mal por mal, é andar em contracultura. Ou seja, quantas coisas a gente poderia estar pensando, e Jesus nunca teve a ideia de que nós nos isolássemos, então vamos viver lá, comprar terras lá nos confins do mundo, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Agora eu queria ver com você algumas tendências contemporâneas que são os grandes desafios para a radicalidade do discipulado cristão, que é o pluralismo, o materialismo, o relativismo ético, o pluralismo. O que é o pluralismo? Vem da palavra plural, logicamente, né? Ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade de Cristo e entende a tentativa de converter qualquer pessoa ao que julga simplesmente ser nossa opinião. Cara, isso foi bom para você? Legal, é a sua opinião. Ô Timóteo, será que dá para passar aquele vídeo? Tem um vídeo que, uma vez a gente consegue passar, de uma famosa atriz, apresentadora, blogueira, é a Fernandinha. Hello. O que eu falei hello num vídeo? Cada hora eu tenho um bordão na fila, acho que eu nunca vou conseguir ter um... Me falaram que gostam quando eu falo valendo! Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Valendo o vídeo de hoje, que é sobre um tema que eu já andei falando aqui no canal com Bruna Marquezine, quando falamos sobre fé, sobre a nossa relação com Deus. E aí hoje eu decidi contar um pouquinho como é a minha relação com Deus, que eu acho que vocês já perceberam que eu vivo falando sobre isso, que eu posto isso em tudo quanto é lugar, que eu falo sobre. Então, vamos a esse assunto. Bom, os meus avós, por parte de mãe, eram evangélicos. Os meus por partes dos pais, meus avós, eram católicos. Minha mãe é católica, meu pai também era, mas eles não frequentavam muito a igreja. Porém, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Ela é da minha pegada, a gente é a melhor amiga de Deus. A minha mãe é fofa num nível que ela escreve na Bíblia cartas pra Deus. Ela fala coisas, ela pede coisas, ela agradece coisas, ela tem uma relação muito direta. Eu brinco, é o WhatsApp dela com Deus, que é na Bíblia, é direto. Nossa senhora, como eles são melhores amigos. Agora, a minha relação com Deus começou a ficar mais estreita mesmo depois que eu fui crescendo. Eu tenho uma tia que é espírita, eu li livros espíritas, mas muito livros. Eu amo a doutrina espírita. Eu acredito muito, acho que trouxe resposta
respostas pra minha vida. E quando eu digo que trouxe resposta, não é porque eu tô querendo excluir as outras religiões e dizendo que essa resposta só vi nessa religião. Não. Eu sou uma pessoa super ampla nesse aspecto. Eu vou conhecendo e vou me afeiçoando e tá tudo bem. E eu realmente me afeiçoei. E aí depois disso, comecei a estudar um tempo depois Cabala. E a história da Cabala é surreal. Vou contar como ela surgiu na minha vida porque foi muito engraçado. Eric Marmo, quando eu fazia uma novela com ele, me deu um CD de Cabala. Um CD, Fernanda? Era um livro mesmo, querida. Eles não lançaram um CD da Cabala ainda, não. Ele me deu um livro que se chama O Poder da Cabala, que é tipo, acho que o principal, ou um dos principais livros da Cabala. Eu olhei, na época, Madonna falava muito Cabala. Eu falei, Cabala, tá bom, entendi. Olha, tá bom, vou ler. Ele falou, lê, vai ser muito legal. Eu falei, tá bom. Guardei aquele livro no quarto. Um belo dia eu estou com Júlia Faria, lá em casa, e a gente tava conversando na varanda, ela falou sobre Cabala. Eu falei, é verdade. Eu ganhei um livro desse. Ela falou, nossa, tem tudo a ver com o que você pensa. Ela saiu de casa, deitei na cama e falei, e o livro? Vou ler antes de dormir. Abri o livro, menina, eu comecei a ler primeiro capítulo, segundo capítulo, falei, o que é isso? Respostas de tudo que eu pensava. Eu falei, caraca, eu li o livro inteiro. Terminei de ler, eu falei, quero mais livros desse assunto, quero estudar Cabala. Fui lá no final do livro e fui procurar uma editora, qualquer coisa do tipo. E tinha lá o endereço do Cabala Centre. Ok. No dia seguinte, eu acho que 2 dias depois, fui pra casa de um amigo meu que fez uma reuniãozinha no Flamengo. Vai pra ver, eu falei, nossa, não sabe o que eu descobri? Cabala, meu filho, um livro ontem, O Poder da Cabala. Melhor coisa do mundo, tô até caçando o Cabala Centre pra poder ir lá comprar outros livros. Ele falou assim, não precisa caçar muito não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é aqui nesse prédio. Eu falei, gente, se isso não é um sinal pra eu estudar Cabala, olha, eu fico toda arrepiada só de lembrar. Eu não sei o que é. Eu podia estar em qualquer prédio no Flamengo, na zona sul inteira do Rio de Janeiro. Eu estava no prédio do Cabala Centre 2 dias depois de ter lido o livro. No dia seguinte eu liguei pra ela, moço, pelo amor de Deus, você não sabe. Contei toda a história pra ele. Falei, quero fazer o curso. Eu falei, mas é que já começou, ou ia começar, alguma coisa assim. Acho que já não tem vaga, tem uma pessoa que talvez desista. Vou ver o que a gente consegue fazer. Eu falei, moço, você não tá entendendo. Quando eu contei pra ele a história, ele falou, olha, queria te dizer uma coisa. Normalmente a Cabala aparece pra você. E ela apareceu. Então se ela apareceu desse jeito, é porque você tem que fazer esse curso. Vamos tentar essa vaga. Assim, não falei quem eu era, nada. Só liguei o telefone, moço, Fernanda. Uma semana depois eu tava fazendo o curso. E aí você pode falar, mas o que é? Sobre religião? Se eu puder te resumir o que é a Cabala, o que é o curso que eu fiz de Cabala, é um manual da vida, de como lidar com tudo. Só pra você ter uma ideia, numa das aulas que a gente fez, a gente falava sobre como lidar com o seu chefe, com as pessoas que você tem problema, é como você não reagir negativamente, é como você ser proativo, é como você ser positivo, enfim, mudou a minha vida. E aí depois disso, a minha relação com Deus foi aprofundando muito e eu sempre pedia pra Deus alguém. Eu queria muito casar com alguém que acreditasse em Deus como eu acreditava. Ele, muito generoso, me mandou uma pessoa que quase quis ser padre, Thiago André. Thiago André já construiu uma capela na cidade que ele foi criado, então Deus atendeu mesmo esse pedido. Aí, Fê, como é que você faz? Eu também queria ter esse relacionamento mais próximo. Olha, tem sempre um lugar que eu vou toda semana e aí eu pego todo esse percurso do carro até esse lugar pra falar com ele. Tá, pode parecer meio tipo, mas só uma vez por semana? Não, eu falo com ele em outros momentos. Mas tem um dia da semana, minha filha, que a gente vai numa conversa. Olha, obrigado por ter me feito perceber, Deus, que eu errei aquilo. Pô, é aquela situação, queria muito resolver, você pode me ajudar? Aí tendo toda uma manutenção da semana com Deus. É maravilhoso, eu recomendo. Escolhe um lugar que você faz sempre, que você tem uma rotina e ó, pega aquele caminho pra falar com Deus. É incrível. Agora, a relação com ele mudou de verdade. Quer dizer, eu acho que abriu um portal pra mim. Teve um Réveillon de 2 ou 3 anos atrás, não vou saber precisar, acho que 2, que eu passei bem a virada, mas no dia seguinte acordei muito estranha. Um aperto no coração, uma tristeza que eu não sabia de onde vinha, porque eu também já sou uma pessoa muito feliz o tempo inteiro. Então quando eu fico num momento triste, eu simplesmente não tento jogar pra debaixo do tapete, eu paro e me ouço. O que tá me deixando triste? Só que eu não achei nenhuma resposta. Ok, fiquei 3 dias na tristeza. No 4º dia, Bruna Marquezine foi lá pra casa. A gente sentou uma de frente pra outra e eu falei, Migla, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô muito triste. Angustiada, ela falou, nossa, a gente se conhecia mais ou menos 1 ano e pouco. Ela falou, nunca te vi assim. Eu falei, então, tô angustiada. Expliquei tudo. Ela falou, peraí, eu vou colocar um louvor pra você ouvir. Pegou o celular, deu play numa música, eu abaixei a cabeça e comecei a ouvir. Quando eu levantei e olhei pra ela, eu só sabia agradecer. Falei, muito obrigada. Eu acho que eu chorei tudo que eu precisava chorar. Dali, eu não sei explicar, gente, porque Deus é muito bom. Virou uma chave na minha vida. Eu falei, cara, eu tô bem. Meu Deus, obrigada. E a gente começava a levantar em volta da mesa, correr de um lado pro outro. E ela falava, você tá bem? Tá vendo? Porque é um Deus de milagre, é um Deus misericordioso. E a gente girava em volta da mesa, gritando, eu amo Deus! Deus é incrível! Deus de milagre! Ai, a gente corria. Aí foi pro jardim,
e corria, e aí gritava. E daquele dia em diante eu falei pra ela, que música é essa? Quem canta essa música? Pelo amor de Deus, me apresenta. Ela falou, essa música é um louvor da igreja evangélica que uma amiga minha cantou. Porque a gente tem um grupo, que é uma célula, que é um grupo de oração, e que toda vez que eu vou na célula eu gravo ela cantando pra eu ter pra minha vida. E foi essa música que eu te mostrei. Eu falei, cadê essa célula? Eu preciso disso pra viver. Aí eu fui pra essa célula. Gente, vou falar, eu nunca senti uma conexão tão... Eu não sei explicar. Claro que eu já senti muitas conexões, mas aquele dia foi diferente. Tantos jovens louvando pra Deus, assim, no final da célula, eles deixam tudo escurinho, assim, e eles começam a cantar, louvar de olhos fechados. E eu nunca tinha ficado assim entregue daquele jeito, sabe? E aí eu vi eles cantando com a mão pra cima e cantando com toda a força. Eu olhei e falei, Bruna, o que é isso? Deus tá aqui. Ela falou, não tá. Eu chorava. Eu falava, meu Deus. E aí, dito e feito, depois disso eu falei pra Bruna, eu quero ter uma célula em casa. Comentei com o Thiago, que já queria muito também ter um grupo de oração. E aí a gente fez a nossa célula, porque o melhor amigo dele também é evangélico, tinha uma célula em casa, trouxe o pastor Ed. Muitas vezes eu e a Bruna na célula, a gente se olhava e falava assim, cara, hoje ele tá direto na gente, hein? Hoje ele tá focado na nossa alma. O pastor só falava coisa assim, ó, vinha muito certeiro. Eu falei, gente, é isso. Agora eu tô mudando pra São Paulo, ainda não tenho uma célula aqui, mas eu amo ter essa conexão e eu amo poder ser livre em relação àquilo que eu acredito. Eu sei que você pode não fazer parte de religiões que eu falei aqui, não acreditar, mas eu sei que você não vai me julgar, porque não é o nosso papel julgar, quem julga é Deus. Eu acho que o amor, aqui ó, tem que estar acima de todas as coisas. Eu aceito a religião dos outros, assim como eu quero que aceitem a minha. Tudo que eu disse aqui não é a mais pura verdade, é a minha verdade, é o que eu acredito. Não acho que você tenha que fazer isso, nem agir dessa maneira, nem acreditar no que eu falei. Só tô te contando o que eu acredito. E realmente, ter Deus como melhor amigo é a coisa mais importante da minha vida, mais importante do que tudo. E eu quero muito que as pessoas sintam isso, então eu sou muito grata a todo mundo que passa pelo meu caminho. A Bruna, que me melhorou essa conexão, ao meu marido, que também tá sempre presente, a minha família, a minha mãe. E é isso. Espero que todo mundo um dia consiga sentir a presença de Deus dessa maneira, ou daquilo que você acredita também, né? Porque pode ser Deus, pode ser o universo. Enfim, pratiquem a fé, pratiquem o amor ao próximo, o respeito, a empatia. Não julguem a religião do outro, não julguem as escolhas do outro, apenas amem, porque é só o que o mundo tá precisando. É isso, acho que eu falei tudo. Será que o Papai do Céu tá orgulhoso desse vídeo? Porque eu queria falar tudo que ele acha bonito. Acho que eu falei. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Beijo. Tchau. Hoje o pessoal faz uma verdadeira salada dos mais diversos conceitos da sociedade. O outro deles é o consumismo. É o consumismo, também chamado de materialismo. Presta atenção, não é simplesmente uma aceitação do mundo material, mas sim uma preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. Pessoal, a gente não é partidário, nós não pertencemos à igreja que fala sobre a doutrina da prosperidade, que isso é antibíblico. Porém, a gente corre o risco de deixar entrar na igreja um conceito de burguesia evangélica, burguesia gospel, quando a gente entra naquele esquema de consumo, a gente começa a consumir sem aprender a doar, sem aprender a abençoar. Angélica e eu estávamos conversando, chegamos no nosso quarto aqui, aquele quarto aqui no acampamento, um quarto 5 estrelas, em que os nossos cunhados Sean e Lia nos abençoaram ali com um travesseiro novo. E aí ficamos sabendo que é um presente para a gente levar. Obrigado. Muito legal. A cama deixa, né? A cama deixa. O colchão também. E aí a gente já conversou o que nós vamos fazer. Ganhamos 2 cobertores, nós vamos doar 2 cobertores. Ganhamos roupa de cama, nós vamos doar roupa de cama. Tudo que entra também sai no sentido de doação, de abençoar, porque a gente vive numa sociedade de acumulação. E aí você não consegue mais ter espaço no guarda-roupa. E aí você passa a abrir o seu armário, quantidade de tênis, de sapato, cada um de acordo com o brilho do sol, né, para você parar. E a gente começa a sair fora de um princípio bíblico, que é esse de 1 Timóteo 6,7, quando ele fala, de fato, a piedade e o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos
levar. O que você é abençoado, você abençoa também. E a gente começa a importar isso, pessoal, do mundo. Isso é andar segundo a cultura vigente. O mundo faz assim. Andar em contracultura é, antes de você comprar algo no shopping, pensar se tem algum irmão seu tendo algum tipo de necessidade. Isso é contracultura. Falar em contracultura em coisas legais é uma coisa. Antes de você gastar no McDonald's, é saber se tem algum irmão na igreja que está tendo o que comer. Isso é contracultura. Se a gente não age assim, estamos no consumismo da cultura vigente que vai nos engolir. O relativismo ético. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Agora, você ficou surpreso com o que eu contei aqui, dessa experiência do Leoto, que lá o pastor, motivava a moçada a ir para o motel. Mas você sabia que a Lifeway, uma missão evangélica, fez uma pesquisa e descobriu que, presta atenção, 50% dos chamados jovens evangélicos solteiros aqui no Brasil têm uma vida sexual ativa. E esses, o pastor não manda para o motel. Esses, a igreja tem uma posição diferente, mas tem uma vida aqui na igreja, tem uma vida no acampamento, e lá fora tem uma vida dupla. Andam segundo a cultura vigente. Pessoal, eu estou falando em 50%. E esse relativismo permeou a sociedade, tem entrado dentro da igreja. Você quer ver uma outra área que eu fiquei impressionado? Sobre esse assunto do divórcio e novo casamento, em alguns estados americanos, a taxa de cristãos que se divorciam e se casam novamente é maior do que as taxas da sociedade em geral. Hoje, com muita facilidade, se faz isso. As pessoas se tornaram descartáveis. Ah, casei com essa mulher. Ih, o negócio não está rolando mais, não está mais legal. Qualquer problema, simples, cara. Eu me separo e caso com outro. Porque as pessoas se tornaram descartáveis, porque nós pegamos os mesmos conceitos do mundo. É a cultura vigente. Não, mas não devemos agir dessa maneira. Cara, deixa de ser radical. Por isso que eu falo, a perseguição começa dentro da própria igreja. E aí a gente começa a orar por assuntos que a palavra de Deus está clara. Porque nós relativizamos o absoluto de Deus. E pelo fato de relativizar o absoluto de Deus, a gente começa a orar por assuntos que Deus já deixou claro na sua palavra. E o último ponto que eu queria colocar com você é o individualismo, quando a vida é um projeto pessoal. A vida é um projeto pessoal. Nós vivemos no mundo do classismo e do individualismo. A nossa sociedade é dividida em classes, e principalmente no individualismo. A vida é um projeto pessoal. Contava aqui hoje de manhã para o Ed, a pastora Bíblia e outros que estavam juntos, de um amigo meu conhecido de anos, e ele me falou que todo final de semana ele vai para a praia, ele tem uma casa na praia, e eu falei para ele, cara, mas você não vai nas reuniões, frequenta? Eu vou toda semana, eu assisto o culto. Como assim, cara? No horário tal, eu deito na minha rede, pego o meu iPad e assisto o culto na igreja. Uma sociedade individualista. A igreja, uma visão consumista. Eu vou à igreja e eu consumo aquilo que é interessante para mim. Eu venho ao acampamento e eu consumo. O churrasco, legal. Mas olha,
Cadê o frango? A reunião, legal, mas e tal coisa? Eu dou nota. Eu vou à igreja, eu consumo louvor, eu consumo a palavra. Eu escolho seletivamente aquilo que me interessa, porque a visão é individualista. Quais são as características do individualismo? Primeiro, o narcisismo. O que é narcisismo? Narciso era um personagem da mitologia grega. Era um cara que se achava tão lindo, tão massa, tão legal, que um dia ele ficou assim, abismado, olhando num lago para a sua imagem, e ele ficou assim: que cara fantástico, que cara maravilhoso, que cara legal. Ele ficou tão abduzido pela sua própria imagem que ele caiu no lago e morreu afogado. É a história de Narciso. Caetano Veloso falava: Narciso é todo aquele que diz não a tudo aquilo que não é espelho. O narcisista é aquele que tem uma visão voltada só para si mesmo, um amor excessivo, uma admiração desmedida de si mesmo. E aí ele entende que tudo que tem na vida existe com um propósito para ele. E aí a família é uma bênção, desde que meu irmão não fique usando as minhas roupas, desde que meu pai, minha mãe façam aquilo que é bom para mim. Esse é meu projeto de família, que o meu eu seja satisfeito, porque eu tenho esse complexo narcisista. Eu vou na igreja, a igreja é tudo legal, desde que falem somente aquilo que eu quero, desde que eu não seja contrariado, e todas as coisas existem e acabam orbitando ao redor dele. É a visão narcisista. Verdadeiros imperadores que acham que a vida é voltada para si mesmo, e pessoas assim, logicamente, têm muita dificuldade em viver em família, têm muita dificuldade em casamento. Presta atenção no que eu estou te falando, porque eu te falo uma experiência de quem já fez mais de 80 casamentos. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, de gente nova que me procura, com pouco tempo de casamento. Antigamente as pessoas nos procuravam, gente que já tinha lá 15, 20 anos de casamento. Hoje, pessoas com pouquíssimos anos ou meses de casamento nos procuram, porque qual é o grande problema? Um conflito, porque ele acostumou a vida inteira, o papai e a mamãe faziam toda a vontade dele, e na hora que ele casa, as coisas não são assim. Aí a coisa pega. O Evangelho que eu falamos no encontro em Guarulhos para casais, em que nós dividimos a vida e as fases pelas estações do ano, e falamos do inverno como um tempo difícil, um tempo de lutas. Um rapaz me procurou, ele estava chegando na igreja, e ele falou assim: então, meu casamento é um casamento que está muito difícil. Entrou numa rotina, nós só temos conflitos, um pensa que sempre o outro está sendo egoísta, e o nosso casamento está fadado ao fracasso. Puxa, cara, quanto tempo vocês são casados? 8 meses. 8 meses. Por quê? Conversando com eles, cada um deles foi criado dentro dessa visão narcisista, pensando em si mesmo. Eu te pergunto, lá na sua casa, no fundo você quer que as coisas sejam voltadas somente a você? Ou você entende o projeto família como um projeto coletivo? Essa para você levar para casa. Outra característica do individualismo: não há peso, é tudo tratado sem firmeza, com terceirização da culpa. Eu culpado? Não, é qualquer um. É o outro, é a outra, é o pastor, é o Lula, é a Dilma. Qualquer pessoa é culpada, menos eu. Não assume a responsabilidade. Na hora que ele é confrontado, o individualista, ele foge, ele terceiriza a responsabilidade e ele se vitimiza. Eu sei que eu não sou um bom filho mesmo. Cara, você tem que ajudar em casa, você está fazendo isso. Eu sei que eu não sou um bom filho mesmo. Faz aquele drama, devem estar decepcionados comigo. Outra característica: hoje é, amanhã não é mais. Não há nenhum tipo de compromisso com coerência e constância. Como você está falando isso agora?
Semana passada, você falou que você ia fazer isso. Isso é semana passada. Ou seja, hoje já é outra história. É a visão do individualista. Já passou. Desconstrução de valores. Eu achei muito interessante ontem, bem divertido aqui, as regras do acampamento, né, que foram colocadas aqui. Regras. Depende. Ela é boa desde que me sirva. O Alexandre fala aqui que quem não seguir direito as regras, tchau, vazou. Não. Dificuldade em se adaptar a regras, a submissão, tudo é desconexo e frágil. O que importa é o meu benefício pessoal, é o meu custo-benefício. Se tal atividade na igreja é interessante para o meu custo-benefício, legal, estou nessa. Se isso vai me servir, legal. Se eu tenho que dar, se eu tenho que renegar alguma coisa, estou fora. E a identidade deixou de ser algo que você herda para ser algo que você procura. Eu gostaria de relembrar para você, para a gente se situar bem, para a gente se nortear nessa primeira palavra de introdução ao tema. Algo que eu sei que você sabe, mas só para a gente lembrar do eterno propósito de Deus. Nós fomos predestinados. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção. O propósito de Deus na sua vida não é te mimar. O propósito de Deus para a sua vida não é que você seja um crentinho legal. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja semelhante a Cristo Jesus. Ele quer imprimir o caráter de Cristo na sua vida. Por isso, você se defronta com as mais diversas situações da vida. Desertos, atrasos, contrariedades. Qual é o propósito de Deus com isso? Te formar ao caráter de Cristo Jesus. Amém. Se você entende isso, você vai se colocar numa posição a favor de Deus. Se você não entende isso, você vai se colocar numa posição contra Deus e será uma pessoa com muita dificuldade para administrar os assuntos na sua vida. Então existe o eterno propósito de Deus, existe o propósito histórico de Deus. Qual é o histórico? Estamos sendo transformados pelo Espírito. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se você tem o Senhor Jesus na sua vida, se você se entregou ao Senhor, tem a Deus como Pai, você tem o Espírito. É a Trindade. Você tem o Espírito. O Espírito está em você com um propósito: que você seja transformado de glória em glória na mesma imagem de Jesus. Por isso, as suas reações aqui no acampamento fazem parte desse propósito. As circunstâncias que Deus permite que nós sejamos confrontados no dia a dia, está tudo dentro desse propósito histórico de Deus de sermos transformados pelo Espírito. Não é somente um momento aqui no louvor. O Espírito, ele se move em nós dia a dia com esse propósito. E o propósito escatológico de Deus, que seremos como Ele. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Se você na vida caminha com esses propósitos, entendendo que Deus quer trabalhar no seu coração, quer trabalhar na sua vida, você vai se colocar numa posição a favor das circunstâncias de Deus, reconciliado com as circunstâncias. Se
Se você não age desse jeito, você vai ficar choramingando, vai fazer bico com Deus, vai ficar bravo. Você vai entender que o único propósito que Deus tem na sua vida é te levar para o céu. Isso é consequência. O propósito principal de Deus é te transformar ao caráter de Cristo Jesus. Ou seja, você tem que sair desse acampamento melhor do que quando você chegou. Daqui a um ano, você tem que estar melhor ainda, sendo transformado dia após dia. Isso é o propósito de Deus para nós. Isso faz toda a diferença em nossa vida para andarmos em contracultura. Por isso, estamos confrontados com dois mundos, duas culturas, dois sistemas de valores, dois padrões, dois estilos de vida. O nosso objetivo é sermos ancorados na palavra de Deus, ao léu do vento do Espírito Santo, e entendendo os tempos modernos, tendo a nossa identidade extremamente definida em Cristo Jesus. Se nós temos claro esses propósitos que nós acabamos de falar, se temos claro a nossa identidade, nós vamos desenvolver uma contracultura cristã para fazermos a diferença, e o nosso objetivo é sempre a glória de Deus. Eu queria terminar contando algo que eu vi nesses dias. Umas semanas atrás, estava ouvindo um pastor num treinamento chamado Alexandre Régio, e ele fez parte de uma missão, faz parte de uma missão chamada Ministério Portas Abertas, que dá apoio à igreja perseguida em várias partes do mundo. Ele me contava de uma viagem que ele fez com Portas Abertas para o Iraque. E ele foi a um determinado local em que ele conheceu uma moça, e a história dessa moça que o impactou muito, e ele nos contou essa história. Essa moça fazia parte de uma etnia religiosa curda, lá no Iraque, conhecido como Yazidis. É um pequeno povo, uma cultura própria, bem definida, há muitos anos, séculos. Os Yazidis vivem ali no Iraque e sofrem muita perseguição, e em particular foram muito perseguidos pelo Estado Islâmico, que dominou parte do Iraque, você sabe disso, promoveu uma série de atrocidades. O Estado Islâmico sequestrou muitas moças das mais diversas culturas e etnias para servirem de escravas sexuais para os soldados do Estado Islâmico. E essa moça foi sequestrada e ficou um ano, presta atenção, um ano como escrava sexual do Estado Islâmico. Depois de um ano, essa moça foi libertada, voltou para sua terra, mas devido à cultura dos Yazidis, ela tinha que ser apedrejada pela própria família, porque agora havia se tornado impura. Era a cultura vigente. Pessoal, isso na nossa cabeça é algo horroroso. Uma moça, coitada, é sequestrada, por um ano é abusada, volta e tem que ser apedrejada. Mas é a cultura dos Yazidis. E ali, próximo, vive um grupo de cristãos em extrema pobreza, porque foi assim que o Estado Islâmico fez. Por onde passou, ele arrasou. E ele conheceu um pequeno local, um cubículo, em que um grupo de cristãos viviam em 15, extrema pobreza, todo mundo vivendo apertado, com comida extremamente racionada. E aqueles cristãos, ao saberem que aquela moça seria apedrejada, já que não poderia mais viver entre eles, chega para aquele grupo e fala: nós podemos acolhê-la e ela viver entre nós? E eles permitem. Eles levam aquela moça ferida fisicamente, ferida emocionalmente, para morar com eles. Mas presta atenção,
Onde cabia 15, apertado, agora eles vão ter que viver mais apertado em 16. A comida que já era insuficiente, todo mundo vai ter que repartir um pouco para que essa moça também coma. E assim eles fazem. E essa moça conta para esse pastor que, devido ao amor e atitude desses irmãos, ela se tornou cristã. Esse grupo de cristãos foi contra a cultura vigente. Para ser discípulo de Jesus, a gente tem que agir assim, fazendo diferença com o amor do Pai. Isso tem um nome. Agir assim tem um propósito, tem um nome. Isso se chama contracultura cristã. A Deus toda a glória. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.